Irmãos, o Salmo 51 é o que aconteceu com Davi para fazer uma oração pedindo perdão e purificação. E antes de eu entrar aqui no Salmo 51, eu fiz uma anotação aqui agora à tarde. E essa anotação nós vamos fazendo uma pergunta. Será que tudo que acontece com o crente é o diabo? Não. 100% não. 100% é bom. Se Deus permitisse o diabo tocar no cristão, o que ele faria? O que será que o diabo faria? Eu fiz algo que não agradou a Deus, Deus fala que vai e toca no palco para ver se o que será que o diabo faria? Faria eu bater o carro? Ou bati o carro, o diabo agora está furioso comigo. Será que Deus permitia? Será que é só isso? Se Deus fala, toca, será que bateu o carro? Olha, a tua vida tem algo errado na tua vida, por isso o diabo está tocando. Que é a tal teologia da legalidade. Essa teologia é falsa. Fiz algo errado, não agradei a Deus, e Deus tocou em mim e furou o pneu, é o diabo. O cristão, muitos cristãos, eles têm isso dentro de si que tudo leva para o diabo, é o diabo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Antes de nós entrarmos no Salmo, vamos estar lendo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É porque às vezes muita pessoa começa a servir a Cristo e joga tudo que acontece de errado, ele joga a culpa, não tem que ter um culpado, é o diabo, tudo é o diabo. E nada disso, se o diabo, se tiver uma oportunidade de tocar, ele ceifa as nossas vidas. Olha o que diz o Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Se um irmão de Júlio quiser ler para nós. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede as saídas da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Significa que acima de todas as coisas devemos proteger o nosso coração, pois ele é a fonte de nossas ações e pensamento. Tudo que vem, nós passa, fala no coração, mas passa dentro da nossa mente. Então, se deve de guardar, se tem algo para guardar, a Bíblia joga a culpa no diabo, mas vamos ver que é uma coisa que eu vi. O versículo é um chamado para priorizar a vigilância sobre o nosso interior, pois dele emana todo o que somos e fazemos. É de lá do coração, de lá que vem que nós. Olha, o versículo é um chamado para priorizar a vigilância. Tudo que se deve guardar, guarda o coração. Um versículo que é chamando nós para a vigilância sobre o nosso interior, guarda o seu coração. Interior, pois dele emana todo o que somos e o que fazemos. É de lá, vem lá do coração. Abre Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Porque o cristão tem um hábito, às vezes, de acusar o diabo. É o diabo. Na hora que aconteceu isso, que o diabo dava um dia para você, foi o diabo. Olha o diabo. Então, o cristão tem essa mania de jogar culpa, nunca se assume a sua responsabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 14, do versículo 15. Diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal
desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, cada um é tentado, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal de seu coração, pelo mau desejo de seu coração. Então, todos os irmãos, todos, seja o homem mais santo que ele for, mais dedicado que for na face da terra, ele é tentado. Todos são tentados pelo desejo do seu coração. Tudo que você deve guardar, guarda o coração. É onde o diabo vai tentar. Qual é o teu desejo? Eu gostava de um vinho. Ele vai tentar ali. Ele vai tentar ali. Não é como um irmão, que muito ainda tem esse desejo lá de trás. Nossa, não posso nem sentir o cheiro. Deve uma coisa errada. Guarda o coração. Começa. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, quer dizer, você cedeu esse desejo, dá à luz o pecado. O pecado, após ter consumado, ele gera a morte. Então, tudo, as coisas que às vezes dá errado na nossa vida, uma vez a pessoa quer jogar a culpa no diabo, quer dizer, quer culpar alguém. Nem tudo que acontece é o diabo, porque se o diabo tiver uma oportunidade de tocar, mas ele ceifa, ele faz estrago. Está dando para entender? Então, nem tudo. Eu fiz essa pergunta para mim escrevendo no portal: será que é tudo que acontece com o crente é o diabo? Então, nem tudo é o diabo. Porque o diabo é sempre o poder. Porque muitos falam assim, vamos ver. Se a gente for olhar o texto, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Será que o texto está falando o que na cidade? Jesus está falando do pastor, do verdadeiro pastor e do falso pastor. Ele está comparando ele, acho que é João 10, isso? É isso? Vamos lá. Já vou passar. Porque a gente ouve muito falar. E o ladrão veio matar, roubar e destruir, joga no diabo. Não que ele não mata, não que ele não rouba, não que ele destrói. Mas eles usam esse texto e falam, olha, o diabo, não. Jesus está falando ao pastor e ao seu rebanho. Jesus está se comparando ele com um falso pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, o falso pastor não dá. Então ele fala assim, eu sou o versículo, deixa eu ver se são 10, lá não, o versículo 10, o versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí fala assim, o ladrão, mas se for olhar, Jesus está falando dele, comparando ele com o falso pastor. O ladrão vem apenas roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, assim, quando vê o lobo, vem e arrebata as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho os dispersa. Então às vezes joga a culpa no diabo, e nem tudo é o diabo, às vezes está no homem. O desejo nosso, o desejo do nosso coração. Agora, o que aconteceu com Davi para que ele veio fazer uma oração pedindo perdão, suplicando perdão e misericórdia? O que Davi fez de tão grave que ele começa a escrever no Salmo 51 pedindo misericórdia? Misericórdia. O que aconteceu com Davi? Que ele chega, o verso primeiro já diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A gente vai ver
2 Samuel conta o que aconteceu. O capítulo 11 vai contar o que aconteceu. Vamos lá, irmãos. 2 Samuel, o capítulo 11. Eu estava falando assim a semana passada, sobre só esse pedacinho, capítulo 11. Que é o versículo 2. O que aconteceu? Olha o que diz o versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E o terraço viu uma mulher muito bonita. Não, uma mulher muito bonita tomando banho. Numa tarde, Davi, dormindo na tarde, levantou do seu leito e andava passeando. Quando uma pessoa está a ociosidade, está ocioso, está sem nada que fazer, na parte da tarde, sem nada a fazer, e deixa que os outros façam as suas obrigações. Como eu falei semana passada, que é repetitivo. Mas o que será que as pessoas estão fazendo em casa no dia de hoje que não tem interesse em vir para a igreja? Será que não é uma brecha para Satanás agir? Uma brecha para Satanás jogar a sua seta? O que estão fazendo? Quando uma pessoa está sem nada que fazer, não tem o que fazer, né? E deixa que os outros façam as suas obrigações, significa essa palavra ociosidade, significa a falta de propósito e a negligência no cumprimento dos seus deveres. Davi, não era para ele estar dormindo, não era para ele estar naquela tarde dormindo, era para ele estar junto com o seu soldado na guerra. Se Davi estivesse lá junto com o seu soldado, ele não tinha essa falha na vida dele. Davi, a pessoa olhar em Davi, fala, poxa, Davi foi um homem, né? Mas olha o que aconteceu com Davi. Então, todo mundo olha para a história de Davi e vê a grandiosidade da história dele, o que ele fez, mas ele tem essa falha na sua vida. Então, se ele estivesse na guerra, nada do que aconteceu tinha acontecido. Primeiro erro de Davi, passando o seu tempo a dormir e a passear. Primeiro erro, não era hora de Davi estar dormindo, era hora dele estar junto com os homens da guerra, guerreando, batalhando. Mas no primeiro erro dele estava dormindo. Segundo erro, começa a ver coisas que não devem ser vistas. Vamos passear lá no terreno, a gente não sabe como que era, vai de lá e ele levou a mulher e falou, puxa vida, ai. Trouxe, mandou chamar. E cometeu o que ele cometeu. Cobiçou coisa proibida. Êxodo, o capítulo 20, versículo 17, vai falar, não cobiçará a propriedade do seu próximo, o bem do seu próximo, o boi do seu próximo, a mulher do seu próximo, não cobiçará nada do seu próximo. Se Davi estivesse na guerra, não tinha acontecido isso com ele. Davi sabia, porque Davi tinha a lei, todos os reis tinham a lei disponível, ele conhecia a lei. Davi já estava com os seus 50 anos de idade, quando olhou para uma mulher casada, seus 50 anos de idade, a época estava na guerra, olhou para uma mulher que ele não deveria olhar. Pouco valeu o seu glorioso passado, maculou, esqueceu-se da maravilhosa profecia de Natã, do capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 17. Quando Deus falou, Davi falou assim, vou construir uma arca, construir um palácio, um
um grande templo para Deus, que eu moro ali no Palácio de Cedro, mas a arca está numa simples tenda, eu vou construir. Natan falou para Davi, faz isso. Pois Deus manda Natan e até Davi, não, Davi, você não vai fazer. E quando Natan começa a contar a história, falar para Davi, do capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 17, começa a mostrar a história de Davi. Olha, Davi, Deus te tirou da malhada, Deus te fez isso e colocou, não é para você construir. Então mostrou a grandiosidade do agir de Deus na vida de Davi. E Davi, tudo isso ficou para trás. Pouco valeu o seu glorioso passado, maculou, esqueceu da maravilhosa profecia de Natan. Então a gente vê, mas às vezes a gente constrói, para a gente construir um nome, vai tempo, vai anos, você adquirir um nome, mas para você manchar esse nome é fração de segundo, é fração é pouco. Você mancha tudo aquilo que você conquistou para você trazer de volta. Não é fácil. Empalhou o brilho da sua carreira. A queda de Davi veio justamente durante o período de suas maiores conquistas, que é do capítulo 8 ao capítulo 11. As maiores conquistas de Davi. Quando Davi estava só conquistando, foi aonde que aconteceu isso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Não lembra nós, 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 12. Aquele que cuida, aquele que eu não caio. Não, comigo não acontece. Não, eu não. Irmãos, é esse. Se ele não vigiar, ele cai. E aqueles que apontam, aqueles que estão mais sujeitos a cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigie para que não caia, porque todo o ser humano está sujeito a cair. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a hora que algo começar a tentar, mas eu falo para Deus na minha oração, Senhor, o Senhor conhece o meu amanhã. Hoje estou bem, mas o amanhã o Senhor conhece o meu amanhã. O Senhor sabe o que vai acontecer comigo amanhã. Hoje eu posso falar não hoje, mas amanhã o Senhor sabe. Mas eu sei que o Senhor pode mudar o destino do meu amanhã. Deus sabe se eu vou passar numa rua e aquela rua vai fazer mal para mim. Deus tem poder de fazer eu não passar naquela rua. Então o nosso amanhã tem que ser entregue nas mãos de Deus, para Deus mudar o nosso rumo do dia de amanhã. Porque todo homem, todo o ser humano está sujeito a cair. Os maiores homens, eles caíram. Os maiores pregadores, por falta de vigilância, caíram. Por bater no peito, eu não. É esses que o diabo está apenas em uma brecha. Tudo que o homem faz em oculto pode até demorar, mas Deus ele traz em oculto. Tudo, o homem pode fazer em oculto, escondido. Mas uma hora Deus traz à tona. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 22, vai falar sobre isso. Verdadeiro caminho. Marcos capítulo 4, versículo 22. Versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser anunciado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, tudo que o homem faz, tudo que o ser humano faz, vai vir um dia, vai vir à tona. Uma hora vai vir. Então, tudo que o homem faz oculto pode até demorar. Deus ele traz as consequências. Davi achou que matando Urias
pela mão dos seus inimigos, o problema estava resolvido, mas Deus estava de olho. Olha 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, olha o que Davi fez. Assim, ó, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. A pergunta é, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita. Quer dizer, não foi Davi que matou, mas Natã fala assim, ó, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, fazendo, e ficou com a mulher dele. Como o Marco falou, é sempre que ele fala que às vezes o povo falou, mas Davi, olha, você vê que Davi que é bom, olha só, mataram, ficou viúva, e para ela não ficar sofrendo, trouxe para ele. Mas Deus, ele trouxe tudo à tona. Achou Davi que ia ficar tranquilo. A ver que Davi chegou lá no céu, lá no seu encontro dos dois, não sei. E como foi o encontro dos dois? Ou como será o encontro dos dois? Então lá não vai ter essa acusação. Mas imagina. Mas se tivesse, ia ter um quebra-pau. Difícil. Davi, eu confiava, você porque a gente vai ver com os Urias, ele não tinha nada com Israel, não tinha sangue israelita, mas era um soldado que se converteu a Israel, temia o Deus de Israel e era fiel ao rei. E Davi o matou pela mão dos seus inimigos, mesmo Davi reconhecendo o seu erro, depois de Natã o advertir, que é o versículo, que é o capítulo 12, que é o versículo 13, o preço desse pecado iria vir mais tarde. Deus perdoou. É o versículo 13 aqui, ó. Versículo 12, 13. Então disse Davi a Natã, porque Natã repreendeu Davi falou assim, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Porque, segundo a lei de Moisés, Davi deveria morrer apedrejado. Adultério tinha que morrer apedrejado, levar para uma praça e morrer apedrejado. Mas Deus usou Natã e falou, você não vai morrer daqui, mas a consequência desses atos, a consequência do seu pecado, ele veio mais tarde. Então tudo que o homem planta, você que plantar, eu faço assim, eu estou colhendo hoje, eu plantei ontem. O que eu vou colher amanhã, eu estou plantando hoje. E às vezes nós estamos colhendo às vezes algo que não está nos agradando, é mudar a planta. Porque tudo que o homem planta, tudo que ele plantar, ele vai colher. A lei da semeadura, plantou, vai colher. Se plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantou inimizade, vai colher inimizade. Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E olha o preço que Davi pagou. 2 Samuel capítulo 18, versículo 15. Olha um dos preços que Davi começou a pagar. Olha que coisa que aconteceu com Davi. Cara, 2 Samuel capítulo 18, versículo 15. Olha o que começou a acontecer. 18, 15. 2 Samuel 18, 15. Segundo Samuel mesmo, acho que não aqui errado. Absalão é morto. Acho que é aqui mesmo. 18, Absalão é morto. Vamos ver. Quando em vida Absalão tinha 18, 15. Vamos achar ali para nós. E o cercaram 10 homens que levavam as armas de Joabe e feriram Abisalão e mataram. Isso. E os 10 escudeiros de Joabe cercaram Absalão e atacaram de matar. Então, o que Absalão toma o reino, depois vai guerrear com o pai e acaba morrendo. Contra a vontade de Davi, ou seja, começa a consequência. Davi já começa a perder. Agora, 2 Samuel capítulo 13, versículo 14. Olha, vamos dizer, que tragédia.
consequências, capítulo 13, o versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. O que está acontecendo aqui? Amon, ele começa a gostar da sua irmã, que é Tamar, que é sua meia-irmã. Ele se apaixona por ela, falando, eu quero, e arruma um plano lá, e coloca os dois, ficam sozinhos, e Amon, ele violenta a sua irmã. Está apaixonado por ela, acabou de violentar ela, de estuprar ela, aquele amor que ele sentia por ela, acabou virando raiva. Vamos ver a consequência de Davi. Agora, Tamar é violentada por Aminon, quer dizer, que é seu meio-irmão. Quer dizer, a consequência do que aconteceu. Absalão, olha o que aconteceu agora em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Olha a consequência disso aqui. Capítulo 13, versículo 28. Olha a consequência dessa tragédia. O Absalão ordena os seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser, mate Aminon, vocês o matarão, não tenha medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Quer dizer, Aminon violenta a irmã de Absalão, que é sua meia-irmã, e agora Absalão ele passa um tempo planejando, e quando acontece, ele mata ele. Vingança. Então a consequência disso tudo é Absalão, filho de Davi, mata seu irmão por vingança. Quer dizer, a consequência, né, daquilo. Porque a gente começa a olhar, mas Davi teve vários filhos com várias mulheres. Os filhos eram educados pelas mães longe de seu pai. Então o carinho que os filhos deveriam ter pelo pai, eles não tiveram. Por isso que os pais, os filhos, devem ver que Absalão tenta roubar o trono do pai. O pai precisa fugir, porque ele conquista tudo aquilo ali. Quer ver? Deixa eu ver se aqui 2 Samuel capítulo 16, deixa eu olhar aqui. 2 Samuel 16. 2 Samuel capítulo 16, no versículo 22, olha, Davi ele fez em oculto, ninguém viu. Olha o que aconteceu agora com as mulheres de Davi. 2 Samuel capítulo 16, no versículo 22, e assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as suas concubinas, com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Porque Davi ele fez oculto, e Natan falou assim: olha, você fez oculto, e vão fazer com você a luz clara. Quer dizer, quando Davi fugiu de seu filho Absalão e deixou as mulheres deles, as concubinas dele, cuidando do palácio, quando ele chegou lá, o conselheiro, que era conselheiro fiel de Davi, aconselhou Absalão: olha, arma uma tenda lá no terraço e coabita com a mulher do seu pai. Quer dizer, você vai desonrar o teu pai. Davi fez o culto. Então, tudo que a pessoa planta, ela vai colher. A lei da semeadura. Há perdão? Sim, há perdão. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que a pessoa plantar, ele vai colher. Davi começa escrevendo o Salmo 51, pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, compadece-te de mim, ó Deus. Davi está dizendo para Deus: seja gracioso comigo, ó Deus, derrama a sua graça sobre mim. Não mereço. Davi fala: Senhor, eu não mereço castigo, eu mereço a morte, mas tem misericórdia, seja gracioso comigo. Haja com graça, com misericórdia
comigo. Porque Davi sabia que o que ele tinha feito era digno de morte. Davi implora pelo seu perdão, não porque ele merece. Davi pede misericórdia porque sabe como é grande o amor de Deus. Eu começo a olhar para a minha vida, de como que é grande o amor, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu falo, Senhor, eu sei que não há mérito, em mim não há nem mérito, mas a misericórdia de Deus, ela tem sido grande. Sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Então Davi fala, tem misericórdia de mim, seja misericordioso comigo. Nem eu fiz, eu errei, mas seja misericordioso. Davi diz, apaga as minhas transgressões. Davi está dizendo, eu transgredi seus mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, versículo 17, e Levítico, capítulo 20, versículo 10. Olha, Senhor, eu transgredi. Ele sabia, ele conhecia a lei. Ele sabia, eu transgredi esse mandamento do Senhor, eu sou digno, eu sou merecedor, mas tem misericórdia de mim. Aí ele fala no versículo 2, no verso 2, lava-me com uma roupa suja. Estou sujo. Lava-me como uma roupa suja. Torna-me limpo aos teus olhos. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e não vê culpa em mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim e não, eu quero que o Senhor não vê mais este pecado em mim. Um dia, mas o evangelista disse, ele falou algo que me chamou a atenção, que Deus ele olha para nós, ser humano, através da lente de Jesus. Porque se não fosse a lente, se não fosse o sangue de Cristo na nossa vida, o que ele enxergaria em nós? Então, quando ele olha em nós, ele vê o sangue de Cristo sendo justificado, sendo lavado. Se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse, a gente vai ver que a Bíblia fala que nós somos justificados através de Cristo que nos justifica, não é o nosso mérito, mas é Cristo que nos justifica. A Bíblia fala, se nós andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é através do sangue de Cristo. Então lava-me, torna limpo aos teus olhos. Eu quero que o Senhor olhe para mim, olha o que eu fiz, eu quero que o Senhor olhe para mim e fale assim, não, eu não tenho culpa nenhuma. Está perdoado, está lavado. Nem esqueci. Nós, irmãos, às vezes, nós lembramos, dentro de um pastor, fala assim, que às vezes nós perdoamos, mas o perdão nosso em terra bem rasinho. E ali fica ainda exalando o cheiro. Eu perdoei, mas olha, eu perdoei, mas isso não é perdão. E quando nós perdoamos, nós esquecemos, não pode trazer aquilo mais, porque se trouxer, nós está sempre, é uma ferida que se ficar mexendo, ela vai sangrar. E isso precisa ser sarado, olhar, vai ficar a cicatriz, mas não dói mais. E se ela dói, porque tem algo, então o perdão ele precisa ser esquecido. Não que Deus esqueceu, Deus não esquece, Ele não tem amnésia, Ele não joga em rosto. Nós não conseguimos esquecer, mas nós não devemos lançar, olha, vou te perdoar, mas você sabe, né? Olha, isso tem que ser apagado. Nós vai vir na nossa mente, sim, mas isso precisa ser apagado, porque cada vez que lembrar, vai vir à tona tudo o sofrimento novamente. Amém? Tem alguma coisa, uma informação, Marcos, Mil, irmãos? A falta do perdão traz consequências felizes. Você fala, eu acho interessante, a facilidade que Davi tinha de pedir perdão. E é uma coisa que é difícil entender como que Deus perdoava Davi. Você pode olhar nessa passagem que você está falando aí?
Porque isso aí foi uma armadilha que Aitofel, que era o conselheiro de Davi, a Bíblia diz que Davi tinha um conselheiro. Tudo que Davi fazia, antes de fazer, ele pedia conselho a Aitofel. E este conselheiro de Davi sabia de tudo sobre Davi. É ele que arma essa cilada para destruir Davi. Por quê? Ele tinha razão. Aí o que me chama a atenção, uma coisa muito curiosa. Aitofel armando a queda de Davi e Deus protegendo Davi. Só que esse conselheiro tinha motivos de sobra para destruir Davi. Qualquer um de nós faria a mesma atitude dele, porque ele era pai de Betseba. Ele sabia da lambança, vamos dizer assim, que Davi tinha feito, de cobiçado ela. Depois Davi escondidamente manda colocar Urias na frente da batalha para morrer, porque Urias rejeitou voltar para casa e ficar com a mulher, da Davi jogar uma vida nas costas do marido não quis. Então Davi manda pôr na frente da guerra. E o conselheiro, que é o sogro de Urias, está mandando tudo lá, né? Você vai fazer essa armadura aí do meu jeito, você mandou matar o meu jeito. Agora eu vou te pegar aqui e Deus está protegendo. É interessante como que Deus guardava. E olha que Davi usou que para mim cometeu mais erro. Se fosse nos dias de hoje, Davi seria preso perpetuamente. Bom, por isso que às vezes eu começo a olhar, por que música eu faço que o ministério, o líder precisa ter pessoas de grande capacidade do lado dele, porque eu falo que o obreiro é só um formador de opinião. O obreiro ele consegue trazer as pessoas do lado dele, então o líder, o pastor, ele precisa ter seu obreiro junto com ele. Então, a gente vê por que muitas igrejas são rachadas, por causa disso. O líder que levanta, ele consegue atrair, ele é formador de opinião. E quando, irmãos, uma pessoa dessa acontece isso, que ele divide a igreja, ele vai contra o líder, seja quem for, irmãos, que estiver na frente, se for o homem que levantou, foi o homem que levantou, mas foi permitido por Deus. E se tocar naquele homem, irmãos, quem tem que tirar é Deus. Quem tem que, por que Davi teve muitas oportunidades para matar Saul. Falou, não vou fazer uma coisa dessa, foi levantado por Deus, por permissão de Deus, Deus o rejeitou, mas não posso, em todos aqueles, eu conheço muito que levantou e hoje não consegue se levantar. É Deus. Vai para a oração, porque é Deus. Se mexer, mexe com Deus. E se ele consegue tudo que ele fez, armando, tentando destruir Davi, olha o que deu também. Davi era um homem que tinha um coração, o homem é o próprio Deus. O Davi achei Davi um homem segundo o meu coração. Aí Urias chega lá, Senhor, o Senhor disse que Davi é um homem segundo o seu coração, porque ele diz para Samuel, achei Davi um homem segundo o meu coração. Urias, mas que coração que é esse do Senhor? Ele olhando para a história de Davi, o que ele fez com a mulher dele, que coração que é esse? Davi tinha um coração que perdoava o vacilo. Davi tinha um coração, mas que eu errei porque ela provocou eu lá. Se ela tivesse provocado, não tinha errado. Não. Eu que errei. Eu sou culpado. Eu sou digno de morte. Então a culpa do Davi, a gente vê, tinha tudo para acontecer o que aconteceu. Nem o Marco falou que ele podia perder tudo, mas a misericórdia mesmo, você tem misericórdia de mim. É a misericórdia, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Porque se nós olharmos para trás, nós tadinho de nós. Você olha e vê que o pai de Betseba tinha qualquer um de nós agiria da mesma forma. E ele tinha tanta intimidade com Davi, quer ver? Salmos 41, versículo 9 e 10 mostra isso. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra
caminho seu sobre o mar. Ele fazendo referência ao seu conselheiro. Aí na mesma hora que ele faz essa declaração e coloca esse lamento diante de Deus, porque aqui você vai olhar o errado era Davi, não é você. Quem estava errado de fazer essa mudança era ele, ou estava agindo na sua razão física e emocionalmente. Mas a facilidade da vida é tão grande que ele se colocava na presença de Deus com um coração tão quebrantado que já em seguida, onde ele vai entrar dentro do coração de Deus. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Interessante. E a gente vê que Davi, ao que se levantasse para Davi morrer. A gente depois que Davi, a gente que a Absalão já era o segundo filho de Davi, convencendo. E a Bíblia fala que Deus, que o nome de Salomão e o amor, Deus o amor a Salomão. Deus falou, não, quem vai saber, né? Então a misericórdia de Deus, ela é. E Urias, irmãos, Urias não era um soldado qualquer. Urias fazia parte dos valentes de Davi. Urias não era um homem, ele não era israelita, mas era um dos bravos de Davi, defendia Davi. E a gente vê o que aconteceu. Então, Davi, ele teve misericórdia, ele olha para a puxa. Então, do versículo 3 ao verso 6, Davi faz uma confissão de pecado. O que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13? Então, Davi, do versículo 3 ao 6, Davi ele faz uma confissão de pecado, ele está confessando, né, o seu pecado. Lá no Provérbio, capítulo 28, o versículo 13. Porque o Salmo 51, ele confessando, ele fala assim, ó, pois eu mesmo reconheço a minha transgressão, eu reconheço que eu errei, e o meu pecado sempre me persegue. Eu não sei se sempre me persegue, já não quero trazer algo aqui. Ó, o meu pecado sempre me persegue. E fiz o que tu reprova, de modo que justo é a tua sentença, tens razão de me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi confessando o que diz Provérbios 28, versículo 13. O que importa as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, vamos ver, o que confessa e deixa, ele alcança. Eu confessei, mas. Então, o que confessa e deixa propor, Senhor, me dá força, porque todos nós somos tentados a cair, todos nós somos tentados a pecar. Se nós não corrermos, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, eu vou cair. Olha, Senhor, eu estou gostando. Nossa, é gostoso. O pecado é gostoso. A pessoa olha, Senhor, é gostoso. Olha, eu estou gostando disso. Olha, nossa, está me satisfazendo isso. Mas é pecado. O Senhor me ajuda. Porque tem coisas, nós temos pecado que se satisfaz no nosso ego, traz alegria ao nosso coração, traz, nossa, que delícia. E é pecado. Então, Senhor, eu estou gostando, isso aqui é gostoso, eu estou, mas é pecado. Se nós não falar, porque o Senhor não gosta, mas Deus sabe se nós gostamos. Ele sabe se nós gostamos ou se nós não gostamos. Ah, Senhor, eu não gosto. Você gosta, então confessa que você gosta, que eu vou te ajudar. Então a gente traz a consequência do pecado, traz dor física. Quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. O perdoado tem uma alegria dentro de si. A pessoa que se sente perdoado, ele sente algo, sente a alegria dentro dele. Não é mais aquele peso, aquela acusação. Deus perdoa e purifica aquele que se
prosta e confessa. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha, Deus, Ele perdoa e purifica aquele que se prostra e confessa. 1 João, primeira carta de João, o capítulo 1, e o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Confessou, acabou. E às vezes nós ainda na acusação, a pessoa precisa se sentir perdoada, não importa o tamanho do pecado. Olha Isaías, olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não importa o tamanho do pecado, se houver arrependimento, Deus perdoa. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Isaías, o capítulo 1, versículo 18. Ó, venham, vamos refletir juntos do Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora seja rubro como a púrpura, como lã se tornará. Se nós confessarmos, Deus ele limpa, ele purifica. Olha, irmãos, esse aqui que é o Número, capítulo 32. Vamos vocês vão ver nesse versículo. Número 32. Por que muitas pessoas não conseguem ficar inquieto? Não conseguem. Olha o que diz Número, capítulo 32, versículo 23. Número, capítulo 32, versículo 23. Hoje o grande problema é que a gente liga o confessar a se justificar. A pessoa quer confessar, eu confesso, mas eu vou me justificar. Que nem você disse aí, você não vai estar tão gostoso, é pecar. Eu sei que eu pequei, mas é tão bom. É automaticamente você se justificar a outro pecado. Você pega aí, por exemplo, duas pessoas, supondo aí, duas pessoas tiveram uma discussão, um ficou magoado com o outro. Aí automaticamente o que vai se fazer? Pegar as duas pessoas e tentar se perdoar. Não, eu te perdoo, mas você fez isso. É querer se justificar. Davi não fazia isso em tempo, Davi se colocava, reconhecer o pecado, não se justificava para Deus. Você vai lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram, quando Deus aparece lá e fala para Adão, onde está? O que foi que você fez? O que ele foi? Ele se justificou. Talvez, isso a Bíblia não diz, mas eu imagino que se Adão tivesse a facilidade de confessar pecado como tinha Davi, o destino da raça humana teria sido outro. Talvez Deus teria agido mais misericórdia como agiu com Davi. Só que Adão, o povo fala que Adão foi culpar a mulher para Deus. Na verdade, Adão culpou o próprio Deus, foi a mulher que o Senhor dele. Trocando palavras, não pediu o Senhor de perdoar ela também, o Senhor de culpar. Então, você vai olhar, Davi não fazia isso, Davi simplesmente se confessava o pecado sem querer se justificar. Eu fiz, mas eu fiz por todo dia, está se justificando, quer dizer, automaticamente não está havendo um arrependimento 100% do coração, porque a gente está tentando se justificar o erro para Deus, e perante Deus não tem justificativa dos nossos erros, é simplesmente o que Deus pede é para confessar e não se justificar o erro perante Deus. Uma marca que eu estou falando aqui, trouxe de Adão e Eva. Onde que estava Adão? Eu vou estar aqui. Quando a serpente estava conversando com a Eva. Os irmãos já pararam para pensar, já perceberam onde que Adão estava? A
conversa da serpente ali com a Eva, onde que Adão estava? Muitos falam que Adão estava não sei aonde lá, a Eva estava sozinha. Olha o que Gênesis capítulo 3, o versículo 6, o que vai dizer onde que Adão estava? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido. Quer dizer, estava ali do lado, olha, o andamento estava do lado, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ela mordeu e já deu para ele. Adão falou: não ouve, não escuta isso, não vai dar certo. Mas ela comeu e deu para ele também. Não queria comer também. Porque a conversa, ele estava ali participando da conversa, a serpente falando, roubado. Então, a hora que ela pegou e comeu, ela já deu uma. Ela não sei lá se você que ela mordeu, ela também mordeu, come que está gostoso. Estava ali do lado, participando, por isso que Deus falou: Adão, onde você está? O que aconteceu com você? Adão, o que você comeu, Adão? Adão, foi a mulher. Quer dizer, Senhor, você fala, esse Adão fala assim: Senhor, eu errei, me perdoa, não devia ter feito isso. Talvez, irmãos, o destino seria outro, mas não foi a mulher. Ele olha para a mulher. Foi a serpente. É a serpente tipo aqui, sabe? Então, nós, às vezes, o Marco falou: eu vou te perdoar, mas você fez isso para mim, João. Por isso que quer dizer, o Marco se perdoa. Eu tenho uma nora que ela é assim, sabe? Ela sempre está dando problema na família. Agora brigou entre eles, a minha filha e meu filho, estão todos de briga, sabe? Então, sempre quando acontece essa coisa, ela vem e puxa aqueles assuntos lá de trás, que foi perdoado, como se disser. Então, esse que ela não perdoou, né? Então, ela não sei o que também ela está aqui no passado. Ele vai mexendo na ferida, quanto mais mexe naquela ferida, ela cicatrizou. Mas se você for, você fala a cicatriz, você machuca uma cicatriz, mas se você começar a coçar ali, ela vai abrir mesmo cicatrizada, ela vai abrir novamente. Eu falei para ela esses dias, se você perdoou, então você vai esquecer o passado. Agora tem para frente a vida nova. Mas ela não tem que tocar naqueles problemas lá atrás. É que nem o diabo. Deus, sabendo que Deus perdoou, o diabo está sempre, olha, você lembra? Mas Deus perdoou, o diabo está sempre atrás, olha, ele está sempre acusando, trazendo lá de trás, aqui mostra que Deus já perdoou. Olha, rapaz, Deus me perdoou, mas olha, você fez isso lá, né? Ele trazendo culpa novamente para nós não sentir culpados, sabendo que Deus já nos perdoou. Você pega. Esse negócio é tão interessante, a questão da justificação, com a confissão, a gente coloca paralelo. Eu vou confessar me justificando. A justificação nossa não pode estar junta, ligada a confessar. O negócio é tão sério que quando a pessoa ele reconhece e ele alcança o perdão, é porque ele não está tentando se justificar. Imagina só, o Pedro tem lá, imagina, Jesus lá na cruz, sofrendo tudo que já tinha sofrido, que já estava bem finzinho. Eu imagino, a Bíblia não diz a história que ele fala, mas eu imagino que após a morte de Jesus, automaticamente Deus iria destruir todos os soldados, todos aqueles que fizeram maldade para Jesus, Deus iria destruir. Porque não foi por acaso que Jesus pede perdão. Jesus, Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem. Você imagina, eu fico imaginando assim, isso é o verdadeiro perdão. Sem você acusar. Você não deve Jesus poderia falar, Pai, deixa eu
misericórdia dele, eles estão fazendo isso aí, mas eles não soltam muito. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem, além de Jesus, faz um negócio desse? E às vezes a gente vê o irmão faz uma coisa, é que nem Deus dizendo, vamos cortar com o cara lá, atrás, mexendo, mas não, vai lá, você fez. Então, isso, na verdade, isso não é o perdão. O perdão vem sem você tentar se justificar através daquilo que a pessoa fez. Isso é o verdadeiro perdão. Não está mentindo para você facilitar. Você perdoar. Então, vamos lá em Número, capítulo 32, versículo 3. O meu pecado sempre me persegue. Quando começou, pode ler mais. Número 32, 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Tem alguma outra tradução? Pecado sempre há de nos achar. Tem alguma outra tradução ali? Versículo capítulo 32, número 32, versículo 23, tem alguma outra tradução? A Bíblia diz: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando nos achar. Quer dizer, se você não se consertar, uma hora o pecado vai te perseguir, aquela culpa vai te perseguir, o pecado ele vai te achar. Então não adianta querer se esconder. Ele vai, uma hora ele vai ver a tua o pecado, ele vai te achar. O meu pecado fica sempre diante da minha consciência. Agora, entrando aqui no que o Marco está falando, olha em Hebreus. Podia ter trazido a outra aqui, mas eu vou ver se consegue aqui entender. Hebreus, no capítulo 10. Versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, vamos ver se consigo fazer entender esse versículo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. O versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele fala, tenha confiança, tenha confiança sincera. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo, não pelo velho mandamento, pela velha lei, mas pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Se nós temos isso, sendo assim, sendo desta forma, os versículos anteriores, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavado com água pura. Esse coração sincero, Deus fala, olha, sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero. O que ele está falando? Lealdade total no íntimo. Aproxima de Deus, mas não, sincero, seja sincero, lealdade total no íntimo, seja sincero com Deus. Às vezes queremos esconder, então precisamos ser sinceros com Deus, plena convicção de fé que não hesita. Eu sei que eu vou chegar diante dele com sinceridade, então eu tenho fé que ele vai receber, eu tenho fé que ele vai me perdoar. Coração aspergido, coração puro, livre de uma consciência culpada. Vou chegar diante de Deus, mas será que o Senhor vai me perdoar mesmo? Será que ele me perdoou? Então, o coração sincero, o coração puro, livre de uma consciência culpada, estando totalmente livre do senso de culpa.
baseada no sacrifício de Cristo. Olha, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que eu estou purificado. Né? Aí eu fiz aquilo lá, eu pedi perdão, mas não pode vir na nossa mente causando culpa. Nossa, será que Deus me perdoou tudo que eu fiz mesmo? Né? Então essa culpa não pode estar na nossa cabeça, no nosso coração. E o quarto, corpo lavado com água, uma purificação interior. Precisa, ele fala assim, ó. Portanto, o versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo, tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, sendo que nós devemos entrar com confiança, aproximemos de Deus, sem culpa, aproximemos sem medo. Né? A prima, se eu falar e Deus se entristecer, nós precisamos ser sinceros, precisamos aprender a ser sincero diante de Deus, porque Ele, nascemos do pecado, somos pecadores, nós vivemos na prática do pecado, somos pecadores por causa de Adão, herdamos o pecado de Adão, mas nós não somos pessoas que vivem na prática. Quarto, o versículo 4, contra ti, só contra ti pequei. Davi está falando. Davi reconhece que seu pecado era preeminente contra Deus. Preeminente significa algo que se destaca. O pecado que Davi fez, irmãos, era algo que se destacava diante de Deus. O Senhor, olha, contra ti pequei. Então era algo, o pecado de Davi era algo que destacava. Davi estava dizendo, esse meu pecado contra ti vai deixar cicatriz em mim. Sei que o Senhor vai me perdoar, mas a cicatriz ela vai ficar. Eu sei que eu vou pedir perdão, o Senhor vai perdoar, mas a consequência, Senhor, ela vai vir. A marca do que eu fiz, eu vou carregar. Então, contra ti, só contra ti eu pequei. Sei que a marca, essa cicatriz, ela vai ficar em mim. Se um cristão sincero for cometer um pecado contra Deus, de uma forma inconsciente, Deus, ele intervém. Se o cristão, você é um cristão sincero, ele for cometer algo, ele for cometer um pecado contra Deus, um pecado que Deus falou, vai ser pecado, e ele está de uma forma inconsciente, Deus, ele intervém. Deus, ele age para que a pessoa não venha cometer aquele pecado. Se ele está fazendo algo inconsciente. Deixa eu ver se é Gênesis capítulo 20, deixa eu ver se é 20 mesmo. É Gênesis capítulo 20, versículo 6. Olha. Se um cristão sincero for cometer um pecado contra Deus de uma forma inconsciente, Deus intervém. Deus, ele age. Capítulo 20, versículo 6. Fala assim, ó, então Deus respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocar. Você vê, a gente vê que a mulher de Abraão estava sofrendo um perigo. Depois olhar pelo texto. Então, Deus intervém em sonho e fala para o rei, ó. Então Deus respondeu em sonho, sim, eu sei que você fez isso. Ele falou, eu estou fazendo de uma forma inocente, eu estou pegando a mulher, porque qualquer irmã dele. E não está gravando. Então, eu sei que é de uma forma inocente. Então, se vamos pecar, mas de uma forma inconsciente, Deus, ele intervém para que isso não aconteça. E se for sincero, Deus dá força para suportar e não pecar. Gênesis capítulo 39, versículo 9. Se o cristão é sincero, ele pode até lá, mas Deus dá força para ele suportar. Vamos ler Gênesis capítulo 39, o versículo 9. O que está acontecendo aqui com esse 9? Olha para o irmão dele.
Então, se ele for sincero, Deus dá força para ele suportar e ele não pecar. Diante do capítulo 39 e o versículo 9: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a Senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso de pecar contra Deus? São jovens, ele jovem, na flor de idade. Com certeza a mulher, mas não era uma mulher feia. Com certeza era uma mulher atraente. Se não for Deus, se Deus não intervém, se Deus não dá força para José, José tinha caído. Então a sinceridade de José levou Deus a dar força para ele suportar aquela tentação. Ser tentado não é pecado. O próprio Jesus ele foi tentado. Ceder à tentação é pecado. O crente precisa buscar a capacitação divina para resistir ao pecado. Precisamos buscar Senhor me dá força. Ainda mais nos dias onde nós estamos vivendo. Senhor, me dá força para eu não pecar, para eu não cair. Me dá força. Versículo, vamos lá, mas o tempo está indo lá. O versículo 5: sei que sou pecador desde que nasci. O pecado de adultério com Betseba não era um acidente em sua vida. Aconteceu um acidente na minha vida. Então, Davi falou: eu sei que eu sou culpado. Davi maquinou no seu íntimo. Davi maquinou, ele planejou, que é o versículo 6. Davi olhou e desejou e mandou buscar a mulher. Davi desejou estar dentro da casa. O desejo, Davi olhou e desejou e mandou buscar a mulher. O desejo está dentro de cada um de nós, que nós estamos lendo no começo de Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículos 13, 14 e 15. Então, o pecado está dentro de cada um de nós. O que Deus disse para Caim? Em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. O pecado, Caim, já porta no teu coração. Deus sabia que Caim, irmãos, estava com o desejo de matar o seu irmão Abel. Deus alertou Caim: olha, Caim, o pecado já porta no teu coração. O desejo de matar teu irmão está dentro do teu coração, mas cabe você reverter a isso, cabe você dominar. E você pode não fazer isso. O desejo está dentro de você, mas você pode mudar. Aí o versículo 6 do Salmo 51, Davi diz: no coração me ensinas a sabedoria. Quem se entrega ao pecado é tolo. Quem tiver a lei de Deus em seu coração é sábio. Quem se entrega, vou fazer. Se entregar, mas é tolo. Mas aquele que tem a lei de Deus, o temor de Deus dentro do seu coração, ele busca a Deus e Deus dá esse nome. Ainda mais no mundo em que nós estamos vivendo. O verso 7: purifica-me como isopo, tira o meu pecado, isopo usado na purificação do ritual. O que era o isopo? Quando eles matavam o animal dentro e colocavam o sangue na bacia, uma coisa de uma esponja, eles prendiam a esponja, colocava lá no sangue e ela ia puxar tudo aquele sangue. Então Deus está falando, Davi está falando: Senhor, põe essa esponja no meu pecado e nem puxa isso, limpa, tira isso de dentro de mim, de dentro do meu coração. Davi está dizendo, tira essa sujeira que está dentro, essa mancha que está dentro do meu coração. Porque muitas coisas, irmãos, vem a lembrança, Deus fala: Senhor, tira. Nem muitas vezes, irmãos, raizinhas dentro do nosso coração, a raizinha também está lá. E se começarmos a alimentar ela novamente, ela vai criar fruto, vai criar raiz e vai crescer de novo novamente. Então, precisamos pedir para o Senhor: purifica-me como isopo. Lava-me. Se o Senhor me lava, me purifica, ficarei mais branco que a neve. Davi sabia: se Deus me lavar, ficarei tão puro que não existe nenhuma
figurada que possa denotá-lo. As vestes ou a vida do crente não é purificada. As vestes ou a vida do crente não é purificada com sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus. Então, Deus Pai, Ele olha para o cristão, para o crente, através da lente de Cristo, através do sangue de Jesus. Como Marco falou na pregação, se cair a mancha, o sangue não mancha, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar, nos lavar. Faz-me ouvir de novo júbilo. Eu quero estar cercado de júbilos, os cantos de Davi. Eu quero estar cercado, eu quero sentir essa alegria novamente. Cometi, mas eu quero, Senhor, me purifico, eu quero sentir essa alegria novamente. E a gente vai ler os cânticos de Davi, os salmos de Davi. Anotei aqui, mas não vai dar tempo, Salmo 32, 27, 35, 27. Davi, o cântico de Davi novamente. A pessoa perdoada, ele tem o prazer de estar diante do Senhor. Faz-me ouvir júbilo, eu quero ouvir um oráculo profético de perdão, que exulta em minha alegria. Eu quero ouvir, Senhor, que o Senhor levanta uma pessoa, um profeta, e fala: está perdoado, você já está perdoado. Eu quero ter certeza do pecado perdoado, que é o verso 7 do Salmo. Verso 8 do Salmo 51. Eu quero ter a certeza que o Senhor me perdoou. A gente vê que muitas pessoas não conseguem, às vezes, se firmar por causa disso, tem culpa. Será que Deus me perdoou? E é Satanás acusando, Satanás lançando em rosto. E precisamos ter a certeza que Deus nos perdoou. Ter a certeza que estamos diante de Deus. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados, esconde o rosto do que sempre está diante da minha consciência. Como falei, nós a lembramos, mas Davi está falando: olha, Senhor, esconde o rosto do que está sempre diante da minha consciência, vem na minha lembrança, vem na minha mente. Mas, Senhor, esconde o rosto desse meu pecado, mesmo sabendo que Deus o tinha perdoado, o que ele fez estaria gravado em sua consciência. Se a gente olharmos para trás, para as nossas vidas, o que nós fizemos para trás sempre vai vir, mas temos que ter a certeza que Deus nos perdoou. Precisamos ter a certeza que estou perdoado, eu sei para onde eu vou. A gente vê que muitos cristãos, eles têm medo de morrer por causa: será que eu vou para o céu mesmo? Não, porque muitos têm medo: será que eu vou para o céu? Será que eu vou? E é triste, irmão, vai ser triste para aqueles que partiram e não foram. Vai ser triste. Eu estou falando que o maior grupo de oração não está na terra, ele está no inferno. O maior grupo de oração, eu creio que está na terra: misericórdia, misericórdia. O maior grupo de oração está lá, porque sabe que de lá não vão sair mais. Cria em mim algo novo, que é o verso 10. Cria em mim algo novo, cria em mim um coração puro, cria em mim algo, um coração pela pureza, por um coração puro, um espírito firme, uma fidelidade, um espírito disposto ao serviço. Só Deus pode restaurar o mundo. Cria em mim um coração disposto a te servir, a ser fiel, a andar nos teus caminhos. Por que nós muitos não têm esta vontade? Às vezes eu falo como está difícil nos nossos dias levantar homens, levantar mulheres, obreiros. Por que será que as pessoas não têm mais este desejo pelo ministério? O que está acontecendo? Precisamos, as pessoas precisam ter este desejo, porque hoje as pessoas não têm mais este desejo pelo ministério. Então, o Senhor, cria em mim este desejo de te servir, de fazer o serviço, de fazer a tua obra. E o verso 11, em sua oração, Davi lembra a rejeição de Saul. Davi olha e fala: o Senhor rejeitou Saul, e a minha consequência o Senhor pode me rejeitar também. Então ele começa a olhar para trás, e Davi implora para Deus não retirar
o seu espírito. Davi reconhece lá atrás: olha, o Senhor tirou o espírito do Senhor de Saul. Não retire de mim o teu espírito, mas renova em mim o espírito reto. Davi implora para que Deus não olhe, não retire o seu espírito, o espírito, um revestimento, a qualificação divina que recebera para o seu cargo divino. Davi, quando foi no dia dele receber? A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. E Davi dizer: não retire de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não vou conseguir, não retire de mim o teu Espírito, não me lance fora. Aí ele olha para Davi, para Saul, da sua presença, não me deixe longe da sua presença. Só Deus pode trazer alegria na vida do homem. O pecado afasta a presença do Espírito da vida do homem. O Espírito Santo é a coluna que sustenta o crente. Se ele sair, o crente perece. O cristão sem o Espírito Santo, ele vai perecer. É a coluna, é aquele que sustenta a vida do cristão, é o Espírito Santo. E se nós entristecermos o Espírito Santo, estamos perdidos. É o nosso. Você aprende algo esse dia, irmãos? Porque quando a Bíblia fala que pecar contra o Pai, contra o Filho, não há perdão. Mas pecar contra o Espírito Santo não há perdão. O porquê que não há perdão contra o Espírito Santo? Aí eu aprendi algo esses dias, que ó, Deus criou o homem pecou. Lá no Éden, o homem pecou. Vou enviar Jesus. Aí enviou Jesus. Jesus perdoou o pecado. Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo. E se nós pecarmos contra o Espírito Santo, quem vai ser enviado depois dele? Não tem. Então, quando o Pai pecou, Adão pecou contra o Pai, houve perdão. Pecaram contra Jesus, há perdão. Mas o último que foi enviado, que é o Espírito Santo, se nós pecarmos contra ele, quem vai ser enviado depois dele? Não tem ninguém. Então a nossa chance é agora, nesse nosso se o crente pecar, se o crente fechar os ouvidos, o ser humano fechar o ouvido, para não ouvir a voz do Espírito Santo, ao sairmos, a igreja ser arrebatada, acabou, não tem mais chance. A última chance é o Espírito Santo. Então precisamos aproveitar esta oportunidade. E o mundo nos tem fechado as portas. Nem Jesus está para tirar a igreja. E ai daquele que partir sem salvação. Aí está perdido. Amém? Tem uma colocação? Você estava falando do proclamação, você está falando de pessoa que perdeu a salvação. Interessante que poucas vezes a gente para pensar. Inferno não é o pior lugar do mundo do ser humano. Muitos acham que morre vai para o inferno. Inferno é só um lugar de tormento. O problema maior é que quem perder a salvação não vai para o inferno, vai ser lançado no lago de fogo. E Apocalipse fala que até o inferno será lançado dentro do lago. Porque o lago não foi inaugurado ainda. Porque o lago vai ser inaugurado pelo falso profeta de Cristo, mas o primeiro que foi lá dentro. Apocalipse 20, 14. E a morte do inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aí diz a mulher: aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora imagina o tamanho desse lago que vai caber o inferno inteiro sendo jogado. Mas é pegando o inferno, Deus pega o inferno. Eu imagino o que é o lago de fogo. Eu imagino, não sei se é assim, mas imagino um vulcão soltando aquela lava. A pessoa que não consegue chegar perto de tanto calor que a pessoa você nadando lá dentro, aonde que a tua carne não vai consumir ali. Imagina que coisa terrível. Imagina um lago de fogo, sei lá,
vai ser pior. Mas imagina você jogando dentro de um lago de fogo. Imagina um vulcão flotando naquela lava, aquilo tudo aqui, aquilo lá. O ser humano sendo jogado lá. Ninguém ouvia dois da terra Que Deus tenha misericórdia para nós agora. Precisamos escapar. Escape de como tua vida. É terrível. Precisamos trazer estudo falando sobre o inferno. Porque acha, tem que fazer o que é para lá, não é gostoso lá. Não sei se o irmão viu, o pastor Cláudio fez um desenho de o cara correu, foi para o lado do céu, e lá no céu o anjo falou para ele: o seguinte, você tem direito de escolher, você vai escolher o carro do inferno aqui. É o seguinte, você vai passar, não sei quantos dias, você vai passar, não sei quantos dias lá no inferno. Você vai lá e depois você volta no dia que você escolhe. Aí desceu lá aquela maravilha, festa, cerveja, só. Aí passou e subiu. Subiu no céu, tá tranquilo, a musiquinha tranquilo. Passou o dia, mas foi daí. Então, rapaz, que gostoso, tranquilo, mas lá parece que é mais animado. Eu vou para lá. Aí chegou lá, já é diferente. Já chegou, já vou pro carro. E assim, mas é o que o mundo mostra, o mundo mostra que delícia. Meninas ou para mulher, homens, tudo que delícia, servir, divertir. O que eu mostro um lado gostoso, não mostro mais gostoso. Na igreja, nossa, lá no céu, não fazer no céu. Nossa. Depois do outro lado, é para ver o que é, qual que é pior. Lá, então, não precisamos mais, né? A Maria, minha irmã, falou: não, lá no inferno tem mais, tem muito, gente. Lá no céu, aqueles anjos batendo